privilegiar quem começar no horário, nosso horário, né? Só Privilegiar o programa. aqui que a Érica topou que a gente deixa os vídeos disponíveis por 6 meses na plataforma. Maravilha. 6 meses de vídeo na plataforma. Vamos então começar a nossa agenda de hoje, né? 5 minutinhos de atraso já é mais do que o suficiente e privilegiar quem chega no horário, mesmo porque senão ao final da programação a gente sempre fica empurrando e acaba um pouquinho depois. Tem a gravação que fica disponível, mas é bom a gente seguir a nossa agenda. A programação de hoje são 2 palestrantes, né? A gente ainda está no tema que nos é tão caro e muitos apontam como um dos grandes empecilhos do desenvolvimento brasileiro, que é a transferência de tecnologia. O Brasil figura aí entre 13º, 12º produtor de ciência nos portais de publicação de periódicos, dos papers. Então, o Brasil produz muita ciência, mas quando a gente fala em inovação, ele está lá em 66º, 69º. A gente produz muita informação, muita ciência, mas essa ciência não acaba virando tecnologia, não vai realmente para o setor produtivo, não vira inovação. Esse talvez seja o grande gargalo do Brasil. A gente está aí nessa sessão que está, nos últimos dias, a gente tem falado bastante sobre a transferência de tecnologia. O professor Rogério Atem abre o dia de hoje um caso prático de transferência de tecnologia entre universidade e empresa. Já vou utilizar uma palavra que eu sei que ele usa muito, que é carcinicultura. Eu não vou dar o significado dela, que fica aí uma expectativa para a apresentação. Ele era o diretor do Polo de Inovação até muito pouco tempo atrás, e hoje ele é o diretor de Inovação Tecnológica aqui do... Opa! Tem um microfone aberto. Você chama o Felipe e pede para ele vir me chamar aqui? Eu falo bem. Tá. Pronto. Acho que eu fechei todos. É muito bom ser hoje que a gente tem essa habilidade. Bom, e aí já vou fazer aí a acolhida ao professor Rogério. Rogério, já pode... Só fala para saber se está direitinho. Oi. Posso? Maravilha. Antes de começar, então, só vou pedir para todo mundo para fazer as avaliações, elas são muito importantes para a gente. E até o final da apresentação de hoje, eu quero já ter uma boa prévia da nossa avaliação de amanhã. Tá? Tivemos uma reunião ontem com os avaliadores bastante produtiva. E é isso, tá? Desejo a todos uma apresentação, um bom dia de curso, e vamos aí até meio-dia e um pouquinho. Professor Rogério, a palavra... Bem, pessoal, bom dia. Inicialmente, agradecer à OMP e à BPI a oportunidade, ao Henrique o convite. Nós trabalhamos juntos aqui. Na realidade, recentemente, a gente trocou de posições aqui no trabalho. Eu vou contar hoje para vocês um pouco da minha experiência num caso específico como diretor de unidade Embrap, na parte de transferência de tecnologia. Eu vou ter que apresentar essa unidade, porque vocês vão entender também, a parte da apresentação não é no sentido de vender o peixe da unidade, não. É claro que eu vou acabar fazendo isso, mas é também no sentido de vocês entenderem a diferença da nossa unidade para uma unidade acadêmica, universitária comum, vamos falar assim, né, usual, né? Não é crítica, não é nada disso, é só para mostrar como para você trabalhar melhor com as empresas, geralmente tem que se ter uma característica melhor ou diferenciada, vamos dizer assim, desculpe, de funcionamento. Outra coisa que eu já fiz aí, se o Henrique me permite, uma correção na própria chamada da palestra, que é a transferência de tecnologia ICT empresa, né? A gente usa muito o termo universidade empresa, só que se vai muito além das universidades, né? As universidades a gente fala muito, mas nós temos os institutos federais e nós temos os institutos de pesquisa e outros tipos de instituto, né?
Então, a gente tem, por exemplo, o IPT em São Paulo, que não é uma universidade e trabalha muito em transferência de tecnologia, né? Nós temos os institutos federais, como o caso que eu vou falar aqui, que é um caso de também trabalho com transferência de tecnologia. Então, também a gente tem que quebrar um pouco essa coisa aí que só a universidade e toda a parte de tecnologia e pesquisa está só nas universidades. É claro, mais uma vez, elas têm um trabalho importante, mas não se limita a elas. Bem, então, eu até semana passada era o diretor do Polo de Inovação, atualmente eu sou o diretor de Inovação Tecnológica. Nós estamos aqui no Instituto Federal Fluminense, a sede é em Campos, no Rio de Janeiro, só que a gente se estende lá desde Itaboraí, que é região metropolitana, passando por região dos Lagos, norte e noroeste fluminense, tá? Vamos até Bom Jesus de Itabapuana. O nome do nosso case é o desenvolvimento de protótipo para carcinicultura de precisão. Alguns de vocês já devem saber, carcinicultura é criação de camarão, tá? E a gente usa esse termo de precisão do mesmo jeito que a gente tem a agricultura de precisão, que vocês já ouviram aqui na escola de verão. Então, a gente também tem a criação, tem a piscicultura de precisão e a gente tem a carcinicultura de precisão também, tá? Então, nós somos uma unidade Embrapa, né? Como o Henrique já deve ter descrito para vocês, e vou apresentar um pouco o Polo, tá? A gente opera desde 2006, fomos criados em 2015, mas a nossa operação começou em janeiro de 2016, tá? Somos credenciados para tecnologias para produção mais limpa, né? Antes era monitoramento e instrumentação para o ambiente, mas era uma área muito limitada e depois nós pedimos um credenciamento para uma área mais ampla. Tecnologia para produção mais limpa com 3 sub-áreas: redução e aproveitamento de resíduos, o uso racional de recursos hídricos e eficiência energética e fontes renováveis de energia. Aí vocês perguntam assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a agricultura? Tudo, né? É a aplicação, justamente como está aí embaixo, aplicação na indústria, agroindústria e serviços de tecnologias para sustentabilidade, tecnologias para produção mais limpa, como vocês veem, né? Vocês já tiveram a palestra com o colega do IF Goiano, lá ele falou especificamente de técnicas, por exemplo, para aumentar a produtividade no campo, né? E aqui, no caso, eu vou falar de técnicas para melhorar a sustentabilidade no campo, tá? Eu vou descrever um case específico. Uma outra característica dessa unidade aqui é que a gente predominantemente, mas não exclusivamente, opera com pequenas empresas, incluindo algumas startups aí, né? Nós temos uma característica que, inclusive, em períodos de crise, nos fez, ou talvez outras unidades aqui do estado do Rio, tem mais 3, e estiveram com bastante problema, por exemplo, eram muito baseados na indústria do petróleo, e a gente aqui, como sempre, operou predominantemente com empresa pequena, inclusive da área agrícola. Nós passamos ali por sempre tivemos um conjunto médio de parceiros e não tivemos esse tipo de problema, tá? Então, o que a gente faz? Essencialmente, a gente desenvolve projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, com empresas parceiras dentro do modelo Embrapa, tá? O modelo Embrapa também já foi apresentado para vocês, né? Essa aqui é uma foto da nossa unidade. Essa foto já está desatualizada, porque tem lá no fundo, a gente tem hoje um galpão e o berçário de mudas está bem melhor. Essa foto aí já tem uns 2 anos, se eu não me engano, tá? Uma série de coisas mudaram aí já. Então, ela já está desatualizada. Mas para vocês terem uma ideia, uma unidade relativamente pequena. Nós temos esse prédio da direita, que é um prédio
de laboratórios. Nós temos o prédio da esquerda, onde ficam as salas de aula de pós-graduação e a administração. Lá atrás temos cozinha, realmente está desatualizado mesmo, está vendo que não tinha a obra da cozinha ainda, mas nós temos a cozinha, uma estufa, justamente essa estufa que vocês estão vendo foi onde a gente desenvolveu o projeto de carcinicultura de precisão, tá? E essa área essa pequena área de plantio que vocês estão vendo, a gente utiliza primeiro para a merenda dos alunos aqui, porque vocês podem notar que não tem nada ao redor, à esquerda é uma cerâmica, não é uma área nossa, então a gente fornece almoço e lanche para os alunos, e essa pequena área de plantio ela tem dupla função. Primeiro que ela colabora, tem uma horta orgânica também, elas colaboram no lanche, né? Mas a gente usa para teste também, né? Como a gente desenvolveu outros projetos aqui, tem sensores aí, tem diferentes sensores aí no meio dessa área. Tá? Bem, e quais projetos que a gente desenvolve? Vocês já vamos chegar lá, para vocês terem ideia, hoje nós temos os laboratórios, vocês vão ver que são bem diversificados. A gente tem desde um laboratório de análise de águas, que é o laboratório mais antigo nosso, seguido de biocombustíveis e tratamento de resíduos. Esses eram os dois primeiros que tinham em 2015. A partir de 2016, nós fomos criando outros, aí cresceu bastante. Passamos a ter o de hidrologia, energia fotovoltaica e eficiência energética, mecânica, um laboratório só de prototipação, que é tanto a prototipação eletrônica quanto a mecânica, né, com prototipadoras para a parte de placa de circuito impresso e também para a parte de prototipação mecânica, que parte é feita no laboratório de mecânica, parte é feita com impressora 3D. E como eu vim parar aqui no Polo, foi que a gente tinha constituído esse aí, o Centro de Referência de Sistemas Embarcados e Aeroespaciais, que ficava em outro campus, e em 2016 a gente trouxe para cá, quando eu vim dirigir o Polo, que ele tem esse laboratório de computação científica, telecomunicações, robótica e o LEA, que é o Eletrônica, Instrumentação e Automação. Aí vocês perguntam assim, nossa, o que sistema embarcado aeroespacial tem a ver com área ambiental e agrícola? Tudo. Ou tudo ou bastante, vamos dizer assim, né? Tem bastante coisa, isso talvez foi há 10 anos, 15 anos atrás você tinha que fazer muita explicação, hoje em dia você não tem que dar muita explicação em relação a isso não. Obviamente, imagem satelital para meteorologia e agricultura a gente já sabe que é lugar comum, a gente desenvolvia drone, lugar comum também, né, na agricultura. Fizemos foguete de sondagem meteorológica, também muito utilizado na agricultura e na área ambiental também. E hoje em dia, com a questão de sensores e etc., e atuadores, a parte de telecomunicações, instrumentação e a computação dando suporte a isso tudo, também passa a fazer todo sentido, né? Então, a gente que começou muito com o CRCIA nessa área aí bem, vamos dizer, bem abrangente, nós nos fechamos aí hoje numa área mais ambiental e agrícola. Então, esse desenho eu sempre gosto de mostrar, tá? Da junção da aeroespacial, telecomunicações, automação, computação elétrica, eletrônica, agricultura, mecânica e química, dessa junção aí que a gente desenvolve tecnologias para produção mais limpa. Tá? Da junção dessas áreas. Então, a gente efetivamente trabalha com tecnologias aplicadas. Os projetos concluídos aqui, não vou me ater muito, senão dava mais de 2 horas para falar de cada um deles, hoje nós vamos falar de um.
o Bolsa de Resíduos, que é uma espécie de bolsa de valores, só que para as empresas trocarem resíduos, né, comercializarem resíduos, máquina de processamento de embalagem plástica, sistema de controle de gaseificador, que é um sistema de controle para usar a saída de gás da estação de tratamento de efluente, para pegar esse gás e queimar o próprio gás produzido para gerar energia para a própria ETE. Tá? Sensor para monitoramento de barragens, nós fizemos o primeiro sensor operacional brasileiro. Claro, vocês podem até ter visto aí. Surgiram outros e outros projetos, até mais o primeiro que foi mesmo em operação para uma empresa foi feito pela gente aqui. Ele está em continuidade hoje. Vou mostrar uma foto. Já está em outras versões dele hoje. A empresa já está no terceiro projeto com a gente. Uma centrífuga para separação de resíduos na indústria de pedras ornamentais, que separa o resíduo sólido da água, e o resíduo sólido ele vai para a produção de argamassa e a água volta para o processo. Um robô de inspeção de dutos, que ele é bastante... É um case bastante conhecido aqui nosso, virou até exemplo para a Embrap, uma empresa incubada de ex-alunos e alunos de mestrado. Hoje eles prestam serviço aí para diversas outras empresas. É uma instrumentação de aerador de corpos hídricos, que é um pulmão que a gente chama, para aeração de corpos hídricos. Também essa empresa está no terceiro projeto com a gente. Os sensores aéreos e terrestres para monitoramento de corpos hídricos, mais uma vez, também esse projeto eu coordenei. Eu, como pesquisador, participei do monitoramento de barragens e eu coordenei esses de sensores aéreos aí, onde a gente integrou o drone com o sensor geossísmico para fazer monitoramento de barragem de rejeito mineral, né? Então, o sensor ele vê o que está acontecendo embaixo do solo e o drone vê o que está acontecendo nas margens da barragem, né? Grosseiramente, o sensor vê se a água vai passar por baixo e o drone vê se a água vai passar por cima. Tá? Uma unidade móvel de dessalinização, o nome já diz tudo, né? Só que ela é de pequeno porte. Rede de sensores para agricultura de precisão, que também usou drone e sensores em solo, e foi testado aqui nessa área atrás. Carcinicultura de precisão, a gente vai falar mais à frente. Dispositivo para motores e software controlador gerador biogás, e assim vai. Aí entra toda uma parte de eficiência energética, forno industrial, codigestor modular para agroindústria, também tem a ver com aqui, com esse curso, onde a gente usa, está em operação, tem uma foto dele à frente, a gente utiliza o esterco do suíno com o soro do leite, mistura, tem um mix específico, gera gás, armazena esse gás e queima o gás para gerar energia para o laticínio. Tá? E depois fizemos dois projetos emergenciais Covid, aí um filtro para o hospital de campanha, um aplicativo para anamnese remota e um aplicativo de alocação de serviço automativo sustentável, né? Então, vamos só mostrar as fotos. À esquerda, o robô de inspeção. Olha aí, o codigestor para agroindústria, isso aí que vocês estão vendo. Esse tanque branco aí, ele é onde fica o gás, está bem cheio. À direita não dá para ver, porque é para baixo, né? Está no solo, mas fica uma piscina ali, vamos dizer, uma cisterna onde só que ela é aberta. Onde fica o esterco com o soro, a gente capta o gás, aquece também as bactérias, aqui tem um painel solar, e depois a gente queima esse gás, um codigestor. Em sentido horário,
o sensor de barragem nas duas versões dele, que já são a segunda e a terceira versão. A versão maior tem 3 eixos, X, Y, Z, e a versão menor é de um eixo apenas, tá? Então, tem os 2 eixos aí. E seguindo no sentido horário, nós temos um dispositivo para controlar geradores de diesel remotamente. Vamos avançar. Alguns projetos de P&D, esses aí não tiveram empresa, até teve alguns aí diretamente, mas não foram projetos Embrap. Também na área do que a gente está discutindo aqui, nós fizemos um projeto de monitoramento de cultivo de cogumelo. Esse aí também teve transferência de tecnologia também para a área, não vou tratar aqui. A gente usou visão computacional para alertar automaticamente o produtor que determinados cogumelos estavam na hora de ser colhidos. Um arraçoador automático que é usado para dar ração para o peixe ou para o camarão automaticamente. Ele passa num trolleyzinho, né? E vai soltando a ração de tempos em tempos e automaticamente, né? Então, de forma que ele não só mantém o intervalo de tempo regular de alimentação do peixe ou do camarão, como ele mantém também a distância regular no tanque, tá? Então, isso aí tem 2 vantagens, né? O animal ele é alimentado sempre no mesmo horário e a quantidade é dispensar a mesma quantidade nos mesmos pontos, tá? É a vantagem do arraçoador automático. Fizemos até satélite, a gente já fez aqui, rede de estação de rastreamento satélite, o nosso campus foi todo instrumentado aqui pela gente, tá? Essa é a foto que eu sempre gosto de colocar. O nanosatélite nosso foi feito com Portugal, junto com parceiros portugueses. Tem um aluno nosso operando na nossa estação rádio, né? Não vou me ater muito a isso, mas, como eu falei, até também na área de monitoramento ambiental, a gente já trabalhou com satélite no passado, drone, foguete de sondagem, sensor. Então, o que vocês imaginarem da área agrícola, para baixo do solo, para cima do solo, voando dentro d'água, nós temos sensores de água também, e no espaço a gente já fez aqui. Acho que não tem um meio, né? Superfície, abaixo da superfície, dentro d'água, voando ou no espaço. Se vocês imaginarem, a gente já desenvolveu aqui para a área agrícola e ambiental. Bem, vamos ao que interessa, né? Eu brincava que esse projeto era o projeto dos camarões cibernéticos, porque tanto a carcinicultura de precisão quanto a piscicultura de precisão, muito possivelmente tem gente aqui que está me ouvindo que sabe isso muito melhor do que eu, você não cria peixe nem você cria camarão, né? O pessoal fala que, na realidade, você cria água. E é exatamente isso. Eu falei até do arraçoador, mas o curioso, né? A gente aprendeu isso depois, que na piscicultura de precisão, assim, de uma maneira geral, a sua preocupação é com a água, né? Não é nem com o animal é até secundário. Tirando a parte de ração, o que você está preocupado o tempo todo são com os parâmetros da água. É claro que você tem toda uma logística de alevino, de berçário, e você tem a questão de dar ração nos intervalos corretos, com o mix proteico e de carboidratos corretos, no intervalo de tempo, intervalo de espaço e quantidade. Isso é importante, sem dúvida, mas isso aí é talvez 20% a 30%, talvez não chega a 1/3, talvez seja 1/4 do trabalho. 3/4 do trabalho é cuidar da água, né? E
quanto mais você automatizar, mais precisão você vai ter nesse cuidado da água e mais resultado você vai ter. Tá? A empresa parceira foi a Aquicultura Six, tá? Que era o nome oficial deles, que é uma pequena empresa aqui de Campos. O nome comercial deles é Six Shrimps, 6 camarões, né? Mas eles se apresentam como a Aquicultura Six, tá? Foram os parceiros, eles nos trouxeram o problema, como vocês já sabem, o modelo Embrapa funciona assim. Então, eles nos trouxeram o problema, nos ensinaram bastante, porque a gente aprende a solução geralmente com o parceiro e implementa com automação, com computação, com a química, aquela solução ali. Às vezes a gente aprende junto com o parceiro também, mas a empresa parceira ela é vital nesse trabalho aí. Eles tinham alguns objetivos de produção que não eram simples, tá? Mesmo para uma empresa pequena. Primeiro é ter uma regularidade de produção. Sem período de defeso, né? A gente sabe que tem que ter o período de defeso na pesca, porque é aquele período que você evita pescar para evitar um extermínio completo daquela espécie específica, né? Por falar nisso, o próprio camarão aqui na região desapareceu, basicamente. Alguns outros peixes também, justamente por falta de respeito do defeso. Mas é uma realidade que quando você está no defeso, você tem um problema de renda das famílias e você tem um problema de fornecimento nos restaurantes também e supermercados. Né? Então, o que eles queriam? Uma produção regular que não passasse por período de defesa. Então, se você tem criação, obviamente, você não precisa seguir o período de defesa. O segundo problema que chamou mais a atenção deles foi a questão do controle de doença. Eles já tinham andado pelo Brasil e, na época que eles tinham conversado, no ano anterior, agora eu não estou lembrando, isso aí foi 2017, tinha a mancha branca tinha exterminado um percentual assim, se eu não me engano era 75% da produção de camarão em algumas localidades do Nordeste, que é onde se tem a produção extensiva, tinha sido exterminado pela mancha branca, que é uma doença que ataca o animal por causa de, basicamente, queda de sistema imunológico do animal. Né? Então, eles queriam o controle de doença. E qual o problema? Não preciso nem dizer, né? Quando você tem uma queda de produção desse tamanho, você tem uma queda de renda, de faturamento, lucratividade, aí vai embora. Mas é típica de produção extensiva. E uma outra coisa também é um planejamento da pesca. Você saber o quanto você vai obter e quando você vai obter. É diferente de você pegar um barco e entrar no mar. Hoje eu dei sorte, hoje eu dei azar, hoje teve tempestade, o barco virou. Né? Ou seja, aquela coisa da produção intensiva, eu brincava que era indoor, né? A produção intensiva na terra, né? Isso é produção indoor, que você tem o controle da sua produção e não ser extrativismo, na realidade. No extrativismo você não tem controle. Um outro aspecto é a questão da regularidade dos espécimes. Né? Quando você pesca, vem grande, vem pequeno, vem assim, vem. Né? Você ou vende a granel ali do jeito que vier, ou você consegue uma separação e vende os maiores mais caros, os menores mais baratos. Mas o que restaurante e varejista quer é que sejam todos o mais próximo possível do mesmo tamanho. A gente sabe que nunca dá para ser exatamente do mesmo tamanho, nem camarão, nem animal criado, mas porque para o restaurante, para o varejista, você quer servir, especialmente no restaurante, você quer servir um prato, eu pedi aqui o camarão, eu quero olhar para a mesa do lado e o camarão do cara é maior. Né?
É óbvio, a questão da regularidade também é óbvia, para exportação, então, nem se fala, né? A gente sabe que tem um percentual de variação, mas também não pode ser isso e isso, né? Tem que ser um percentual razoável. E, finalmente, que for o gancho aqui para a gente, a questão da sustentabilidade, tanto no uso da água, porque, obviamente, ia-se usar a água do mar, mas na terra. A fazenda deles era, na época eles já se mudaram, a 30 quilômetros do mar, que foi onde economicamente eles conseguiram se instalar. E, então, a água era uma questão econômica e uma questão de sustentabilidade também. E o reuso do resíduo. O camarão ele vai ter esterco e vai ter o sal vai decantar, o resto de ração vai decantar, você vai ter resíduo dessa produção, vai ter alguns animais mortos, sempre tem um pouquinho. Então, você vai ter uma quantidade de resíduo que você tem que lidar, e a ideia era usar esse resíduo, como realmente foi feito, para fertirrigação. Esse é o objetivo de produção. O objetivo técnico é bem claro: produzir intensivamente camarão de água salgada em terra. Simples. Né? Outras pessoas fazem isso, mas geralmente fazem água salgada represada, como a gente vê no Nordeste. Tá? Com objetivos técnicos secundários: reduzir o consumo geral de água por questão de custo e sustentabilidade. E não só isso, reduzir a dependência da água do mar, por causa da distância também. Não era, eles, como eu falei, eles não estavam na beira da praia. Por que eles não fizeram na beira da praia? Eles não fizeram na beira da praia porque eles já tinham uma fazenda disponível distante. Tá? Aí, terra na beira da praia, eles não tinham acesso, tinham outras questões aí. Aproveitar os resíduos e automatizar o controle da produção, que na realidade foi o que permitiu isso tudo aí. Aí nós conversamos, né, e definimos um plano de trabalho, 1 ano de projeto, foi um projeto rápido, tá? Começou em julho de 2017, foi entregue em julho de 2018. Nós trabalhamos com o famoso Vanamei, né, que é o camarão cinza também, outras pessoas aqui que estão me ouvindo certamente conhecem bem. Definimos uma série de parâmetros físico-químicos da água: fósforo, alcalinidade, turbidez e assim vai. Tanto o nosso laboratório de análise acompanhava o tempo todo também e verificava a calibração de instrumento. Envolveu montagem de estufa aqui e acompanhamento lá. Como vocês viram na foto, nós temos as 2 estufas, temos até hoje as estufas estão indo aí para 3 anos e meio e elas estão perfeitamente lá, aqui no polo. Nós montamos aqui, que aqui era o nosso laboratório, e a gente acompanhou a montagem lá na empresa. E montagem dos berçários, né? Porque você cria o alevino até um certo tamanho, você coloca o alevino, ele já vem alevino, não sei, ele é comprado já num tamaninho, ele fica no berçário, assim que ele cresce, aí você bota no tanque de engorda ou produção. Tá? A montagem das estufas e berçários, a instrumentação de berçário e de estufa, que era diferente, a montagem de toda a infraestrutura, o suporte à montagem de infraestrutura, porque você tinha que ter um sistema de energia. Lá eles montaram um container onde ficava a sala, onde fica a instrumentação da parte de química deles, e a gente teve que ajudá-los com isso. Né? Uma definição do ciclo produtivo que dependia da estrutura física, das características do animal, da espécime, e ainda dos resultados que a gente foi obtendo com a instrumentação. Então, também não era uma coisa trivial. E mais estudar com eles a logística de aquisição de alevinos. Né? Os alevinos eles vêm do Nordeste, desciam de avião
e eles eram pegos de caminhonete no aeroporto do Rio num reboque refrigerado. Tá? Tem um Delta T aí, um tempo que eles tinham que chegar, senão eles morriam muitos e tal. E aí realmente isso funcionava. Mas tudo isso teve que ser definido num plano de trabalho executado. Teve coisa que a gente executou integralmente, teve coisa que a gente projetou para eles executarem. Então, por exemplo, estufa e berçário do polo a gente executou, mas lá na empresa a gente acompanhou a execução, né? A montagem de infraestrutura a gente projetou e eles montaram lá. Outras coisas a gente fez junto. A logística de aquisição a gente projetou junto com eles e eles executavam. A instrumentação, controle e alerta era toda comunicação por radiofrequência. Aí vocês estão vendo a importância aí, porque a gente tem um laboratório de telecomunicações numa unidade ambiental, agroambiental. Uma unidade microcontrolada no tanque, sem entrar em grandes detalhes, que opera sensores e atuadores, ou seja, você mede determinadas variáveis e, conforme for, você abre água, fecha água e atua colocando outras substâncias ou não. Uma unidade microcontrolada, aí como vocês estão vendo, sensor de temperatura, oxigênio, pH e salinidade. Essas variáveis a gente media automaticamente e outras como fósforo, etc., a gente media sem ser automático, né? O técnico colhia e fazia medidas mais espaçadas e manualmente, né? Manualmente, a coleta era manual. Uma unidade ambiental que ele fazia medida da temperatura, umidade relativa à velocidade do vento. Por quê? Para controlar a temperatura da estufa, né? Depois vocês vão ver que a gente tem um atuador, tem uma foto dele, e ele, de acordo com a temperatura, ele abria ou fechava as bambinelas da estufa, tá? Para ficar mais quente, mais quentinho, ou para melhorar a circulação do ar e reduzir a temperatura lá dentro. E uma unidade central que tem um dashboard com todos esses dados na web e informações sobre sensoriamento, e atuação remota, que você também podia de casa atuar nessas coisas aí, nessas variáveis. A parte de atuação era tanto para berçário quanto para produção, um sistema de admissão controlada de ar, como eu falei, que ajudava no controle de temperatura, né, movendo as bambinelas e outras coisas. Tinha uma mistura de água também, não era só a temperatura do ar, não, que está aí logo embaixo. Sistema de bombeamento controlado, que ele fazia filtragem da água, porque a gente media também aquelas variáveis e quando a gente via que estava chegando num ponto perigoso, você bombeava e filtrava automaticamente. Tá? Esse sistema misturador de ar e água que a gente projetou, mas nós não chegamos a implementar lá. Tá? Aí algumas fotos, tá? Esse aqui é o painel que a gente desenvolveu do zero, indo em sentido horário. Aí o atuador, vocês estão vendo aí a bambinela com o atuador, né? É a bambinela de acordo com a temperatura, ela abre ou fecha. Continuando, a placa, uma das placas de controle com um mostrador. Essa aí é o controle de pH. Esse é o colega, o Cedric, com um dos camarõezinhos aí, logo de uma das primeiras colheitas, estou vendo aqui pelo telhado a estufa deles, lá da Six. Tá? Aqui, seguindo também no sentido horário, já é um dos camarões já vendendo. Esse aí foi uma das primeiras pesagens, aí 14,3, eu acho que ele está num 60, 70, entre 60, 70 e 70, 80, de acordo com a classificação europeia. Tá? Depois eles conseguiram animais maiores e chegava a 2.000 ou 3.000 animais por metro cúbicos, agora não estou lembrando. À direita, a foto das estufas deles lá, tá? Como vocês estão vendo os aeradores aí, né? Ficava aerando 24/7.
Olha, veja na foto de cima aí a sequência, né? Os tanques em sequência é uma estufa única, enorme aí, né? Tá? E a transferência de tecnologia? Falando da transferência de tecnologia. Primeiro, ela envolve diferentes aspectos. Você tem uma parte de proteção da API, mas não é só isso. Tá? Às vezes eu vejo o pessoal se pegar, a transferência de tecnologia é API. Não, a transferência de tecnologia você tem que ensinar a empresa a botar a mão na massa, porque você acabou o projeto, você vai sair dali. Então você tem que implantar o protótipo, que é fazer a instalação desse negócio todo. E lembrando que lá, lembrando que o modelo Embrap, você não pode fazer a implantação inteira, você faz um, e lá eram, 8 tanques. Quem fazia os outros 7? Então a gente teve que ensinar a empresa a implantar o protótipo, operar o protótipo para a empresa fazer o restante. Tá? Porque o modelo Embrap você não pode fazer a produção inteira em escala. Você só pode fazer o início da produção, né? TRL6. Né? Ou seja, que é o passo seguinte, que é a expansão para a escala de produção e alguém tem que manter a tecnologia. Então, Então, isso tudo é transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia, assim, às vezes eu vejo uma discussão muito limitada em relação ao que é a transferência de tecnologia. Tá? A transferência de tecnologia é assinar lá, registrou no INPI, isso é importante? Não, é averbou, né? A averbação é importante? Mas isso é um pedaço da coisa. Tá? Uma outra coisa também que já, às vezes o pessoal assim, né? A proteção da propriedade intelectual, segredo industrial, pessoal. Não é a primeira empresa, talvez ela tenha sido a segunda e depois dela, ela foi a segunda e depois dela vieram outras que não quis patente. Por quê? A gente estuda, né, que a verdade é a seguinte, pessoal, sendo bastante sincero, você patenteia, você publica o conhecimento. Tá? E tem empresa que não quer. Exemplo clássico dos clássicos dos clássicos é o quê? A Coca-Cola. Né? Todo mundo usa Coca-Cola. Coca-Cola é um segredo industrial aí de mais de século. Então, tem muita empresa que ela não quer patentear. Essa foi mais um caso, não foi a nossa primeira. Ele disse, não, a gente tinha coisas patenteáveis ali e falaram, não, primeiro, o conhecimento é procedimental. Então, já fica difícil de patentear. Mas a gente tinha uma parte de software e hardware ali que, de repente, a gente conseguia. Só que o valor não estava nisso. O valor disso aí estava na dinâmica dos parâmetros físico-químicos, como você lidava com os parâmetros físico-químicos num setup de 8 tanques de camarão, com produção e 8 berçários, e, portanto, essa dinâmica com a configuração dos níveis de alerta de intervenção automatizada e humana, que é o segredo do negócio. Tá? Então, a gente identificou que a questão era a seguinte, não, isso aí vai ser proteção por propriedade intelectual. Tá? Desculpe, proteção por segredo industrial, me perdoe. Né? A proteção da API vai ser por segredo industrial, e assim está até hoje. Tá? Então, a gente tem que considerar também que a patente nem sempre é a solução. Né? Primeiro que ela pode não se aplicar, por não atender, pode não atender uma das premissas. Nesse caso, a gente tinha atendimento às premissas, às 3 premissas de patenteabilidade, né? Mas a questão não era essa, a questão era outra, a questão que simplesmente, efetivamente, eles queriam manter em segredo industrial. Uma outra coisa em relação à API que a gente já passa, uma prática nossa, é que a gente já passa 100% do direito de comercialização é da empresa parceira. Tá? Por quê? Nós somos uma instituição pública e o Instituto não está aqui para comercializar, não é função nossa, não é papel nosso, a gente nem sabe fazer isso. A instituição abre mão? Não, a gente não abre mão, a gente recebe royalty. Até porque fica 50% da API é nossa, 50% é da empresa parceira. O que tem é um acordo de recebimento de royalties.
independente de ter patente. Tá certo? Então, é assim que a gente trata a questão da propriedade intelectual. Seguindo com a questão da transferência de tecnologia, implantação e operação do protótipo, a gente fez de uma forma iterativa e incremental. Isso aí realmente veio totalmente da área de software, que é minha área de origem, onde a gente faz iterações no tempo, com macro entregas trimestrais, tá? Essas macro entregas elas vão incrementando a funcionalidade do produto, ou seja, eu não passo um ano e depois de um ano eu chego e entrego o produto pronto. No terceiro mês eu já tinha algo para implantar. No sexto mês eu tinha aquilo e mais alguma coisa. No nono, outra coisa, e no 12º foi a entrega final, né? E a cada macro entrega eu realizava um ciclo implanta, treina, opera, tá? Então a gente, por exemplo, a divisão não foi exatamente 25, 50, 75, 100%, tá? Mas vamos supor que foi assim. No primeiro ciclo eu tinha 25%, eu já operacionalizei 25% da solução, treinei o pessoal da empresa e eles começaram a operar, inclusive me dando um feedback para eu fazer algumas correções. E depois, 50%, e assim vai. Quando eu cheguei no 100%, eu já tinha um feedback de tudo que tinha sido feito para trás. Tá? É típico do interativo incremental isso aí. Isso faz parte da transferência de tecnologia também. E a expansão e manutenção? Como eu falei, eram 8 tanques e a gente só resolveu o problema de um tanque e um berçário, né? Toda vez que eu falo tanque, é produção e berçário. Aí nós tivemos que envolver uma empresa terceira, tá? Que era uma empresa de pequeno porte da área de tecnologia da informação e comunicação. Por quê? Porque a parte de criação de camarão, obviamente, eles sabiam melhor que a gente. Eles precisavam de suporte naquele hardware e no software que estava rodando ali. Eles não precisavam de suporte para criar camarão, né? Nós envolvemos essa empresa, ela entrou nas fases finais, ela entrou lá do 75% para o 100%, e ela foi capaz de reproduzir a implantação a partir do segundo conjunto, tá? Acompanhou no final do primeiro conjunto e reproduziu do segundo em diante, certo? E ela é responsável pelo segmento comercial da solução em termos de hardware e software, né? Não envolve só isso. Lembre-se que tem um conhecimento em segredo industrial por trás. Mas você tem que dar um suporte, alguém tem que instalar, tem uma placa, tem um software, alguém tem que ir lá e instalar, tem que botar isso na tomada, ligar e ver se está funcionando. Essa empresa que faz isso, tá? E o licenciamento é feito entre elas. Por quê? É porque, mais uma vez, isso faz parte da comercialização. E a empresa ela tem direito a fazer isso, desde que ela pague royalty, tá? Então, já partindo para as nossas conclusões aqui, que eu acho que nós estamos no nosso tempo, perfeito. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, como a gente está falando da área agrícola, eu sei que o agronegócio é extremamente importante para o Brasil, né? As questões de balança comercial e mesmo para alimentar uma população do tamanho da nossa, mas nós temos também que pensar nos pequenos produtores também. Nós temos aqui, por exemplo, no sul do Espírito Santo, uma quantidade enorme de famílias com relativamente pequenas plantações de café, e essas famílias têm uma renda e sustento, e os filhos estudam, e eles têm carro, têm televisão, etc. E tal. Então, a gente tem que pensar no pequeno produtor também, né? Então, é possível inovar com poucos recursos em pequenas empresas agroindustriais e cooperativas e no interior do país, que é onde a agricultura está. Tá? Então, esse foi um projeto pequeno, foi um projeto que, no total, eu confesso para vocês que eu não lembro, ele não chegou a R$200 mil, assim, das 3 partes. A empresa, acredito que não entrou, na época a gente estava fazendo a 10%, se ela entrou com R$30 mil, foi muito. Tá?
Muitas vezes a inovação ela está na integração de soluções existentes, que foi o que a gente fez, embora a gente efetivamente tenha, por exemplo, projetado PCB, nós projetamos e fabricamos PCB, placa de circuito impresso, mas também foi porque a gente quis otimizar o sistema. Mas seria possível usar soluções prontas. Mas ainda assim, essa integração ela tem uma complexidade e custos que o produtor rural não consegue abarcar sozinho. Por isso que é um papel das ICTs resolver esse problema para o produtor rural, em especial para o pequeno produtor rural, para a cooperativa. Tá? E aí é possível o pequeno inovar. Tá? E uma outra lição nossa que não é só para essa área de agroindústria, não, é geral. A ICT ela tem que manter uma rede de empresas ao redor dela. Empresa de egressa, de aluno que egressa, empresa incubada, empresa que não é uma coisa nem outra, mas é parceira sua. Por quê? Que possa assumir o suporte pós-projeto. Existem duas frustrações que as empresas têm em relação às ICTs no Brasil, em relação ao projeto de P&D e PDI. A primeira é quando o projeto vira paper e não vira nada que funcione, pelo menos um protótipo. Isso aí era muito comum e nos últimos 5 anos, depois de décadas de crítica, tem mudado, mas ainda acontece. Mas aí, embora isso tenha se resolvido, a gente está caindo num segundo problema, que é o seguinte, é o suporte pós-projeto. Muitas vezes a ICT ela até entrega algo que funciona, só que aquilo que funciona pode dar defeito na madrugada de sábado para domingo. E a empresa vai fazer o quê? Ligar para o pesquisador-chefe, que pode estar em outra cidade, e falar, olha, parou, não vai funcionar. Você tem que ter um suporte 24/7, se for o caso, e esse suporte ele tem que funcionar. E as instituições de ciência e tecnologia, elas não, em sua grande maioria, elas não são preparadas para isso, e eu acho que nem devem ser, não é nosso papel. Tá? Isso é normal. Vide o caso lá do camarão. Esse caso era nós tivemos, durante o projeto, situações onde, naquelas fases iniciais, onde o sistema falhou. Óbvio, era um projeto. E foi final de semana. O que aconteceu foi que o pesquisador foi correndo lá, mas que o projeto estava andando. Mas a gente não pode admitir que isso aconteça com o projeto em produção. Não é com projeto, né? Com produção, com 8 tanques em produção. E aí você vai fazer o quê? 2 anos depois você vai continuar ligando para o pesquisador que nem está mais naquele projeto, está fazendo outro projeto? Não, não tem cabimento isso. Então você tem que ter uma empresa que assuma o suporte. Se você fez um projeto onde a empresa parceira absorve o suporte, beleza, esqueça o que eu estou falando. Mas vocês notem nesse caso aqui que nós desenvolvemos uma tecnologia de hardware e software por uma empresa de piscicultura. Então, nós tivemos que envolver uma terceira empresa para assumir esse suporte. Tá? Quando você desenvolve uma tecnologia de sementes por uma empresa de sementes, esquece o que eu estou falando. Agora, quando você desenvolve uma tecnologia que não é o core business da empresa parceira, você tem que ter um terceiro que vai dar um suporte futuro àquilo ali. É uma lição que o pessoal está aprendendo ainda. Então, e que tem que estar nesse arcabouço. Então, mais uma vez, a transferência de tecnologia ela passa, sim, pela questão da propriedade intelectual, é importante, mas não acaba aí. Passa pela implantação e suporte inicial e acaba no suporte continuado. Senão, vai frustrar e não vai gerar o impacto na sociedade como a gente espera. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar era basicamente isso aí. Desculpe aí, eventualmente eu troco as palavras aí, eu vou me empolgando. Eu abro agora para a sessão de perguntas. Henrique, eu acho que a tua conexão está ruim, está pixelado o áudio. Professor Rogério, muito obrigado pela sua apresentação.
Eu não havia feito anteriormente, quando eu anunciei colocado o currículo, mas o professor Rogério ele é conhecido nacionalmente pela sua interação com o setor produtivo. Então, não só por... Eu vou fechar o meu vídeo, então, para ver se melhora um pouco. Foi? Melhorou? Podem confirmar para mim? Melhorou. Melhorou a minha fluidez da voz? Tá melhor. Você está travado. Melhorou agora? Consigo? Agora tá bom. Ih, não. Pixelou de novo. Até agora não apareceu perguntas. Acho que é a primeira vez que me aparece uma pergunta, talvez porque o professor Rogério tenha exaurido o tema. Se tiver alguém com uma pergunta, eu vou pedir para... O Henrique está pedindo para eu assumir, que a conexão dele está bem ruim. De repente, se você parar de compartilhar a tela, Rogério. Vocês estão me ouvindo? Vou pegar aqui. Vídeo. Henrique, eu acho que o teu microfone está aberto. Você pode fechar teu microfone, Henrique? Bom, muito obrigada, Rogério. Super interessante. Eu não vou repetir aquela palavra lá de cultura de camarão, porque eu não me lembro mais. Eu vou passar, então, para as perguntas. Eu acho que já tem uma primeira pergunta aqui da Patrícia. Patrícia, por favor. Obrigada, Isabela. Bom dia a todos. Eu fiquei muito impressionada. Obrigada, Rogério, pela apresentação. Foi muito bom conhecer assim, o trabalho que vocês realizam, né? Muito interessante. Eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, então nós somos parceiros aí, nossas instituições são parceiras, mas é muito bacana quando a gente vê a experiência de um polo de inovação com tanta diversidade. E a minha pergunta vai um pouco até em cima desse teu último comentário, né? Nesse modelo de vocês, então, nesse case, né? Para a gente entender, além de fazer o desenvolvimento de pesquisa, o trabalho de vocês também foi muito nessa gestão mesmo da estratégia junto com o pequeno produtor, né? Porque você ainda teve que ter uma startup, eu queria entender um pouco qual a empresa que ficou dando esse apoio, esse suporte ao que era esse projeto da Carcinocultura, e se eles, né, se vocês têm dentro do polo, já que as empresas são de desenvolvimento também, onde que você diferencia, né? Você tem a empresa que você atende com as tecnologias e você tem outras de apoio que são os desenvolvedores das tecnologias. E vocês sentam, vocês fazem essa integração ou é a própria, o mais comum é ter a própria startup que está no polo indo ser o protagonista junto com a tecnologia desenvolvida. Eu acredito que vocês devam ter os dois modelos, né? Aqueles que vêm de fora, pegar o serviço de vocês, e aí você bota essa startup de apoio, né? Essa startup pós-projeto que vai dar esse acompanhamento, e tenha também as startups que vocês têm e que elas se lancem no mercado, né? Amadureçam e vão para o mercado serem empresas de fato, né? Com a tecnologia desenvolvida. Eu queria, né, que você falasse um pouquinho sobre a gestão disso, né? Como é que vocês fazem isso? Se você tem assim alguma dica, algum tipo de, talvez aí atividade de gestão ou de planejamento, né? Como é que vocês pensam isso? Se vocês fazem estudos de mercado para ter isso, se já estava previsto ou se é por demanda,
né, chegou aí cada caso um caso. Obrigada. Obrigado. Todos os sabores. É o que você falou e mais um pouco. Nós nesse caso da Six, foi um parceiro que surgiu, não tinha relação com o Polo, e foi um parceiro que surgiu por eles mesmos indicaram, tá certo? Mas nós temos casos que a gente desenvolve e indica uma incubada, que é o segundo caso, que você citou também. E nós temos um terceiro caso, que é quando os alunos trabalham, está acontecendo com um projeto agora do sensor de barragem. Os alunos que trabalham no projeto incubam uma empresa para atender o pós-projeto. E tem um quarto caso, que é quando o aluno que trabalhou no projeto é contratado pela empresa. Então, assim, eu confesso que até o momento nós não temos um método formal, tá? Porque o que a gente faz é avaliar o ambiente, o contexto do projeto e ver de que forma a gente pode atender o pós-projeto. Então, por exemplo, nesse caso aí, a gente percebeu que ia precisar de uma empresa pós-projeto. E aí, conversando com eles, um deles falou, cara, tem uma empresa de um amigo meu que eu não sei o que, papapá, funcionou. E aí vai. Por quê? Porque a gente quer que o projeto funcione, a gente quer que a empresa esteja satisfeita e volte aqui para a gente, e que isso tenha impacto na sociedade, no setor produtivo. Funcionou? Ótimo. Outros casos, a coisa vai surgindo naturalmente. No sensor de barragens, um dos alunos já tem uma empresa de prototipação. E aí ele já virou e já falou assim, olha, enquanto a gente estiver prototipando eu mesmo falei, enquanto a gente estiver prototipando nos nossos laboratórios, quem está prototipando é esse aluno. Na hora que isso for para a escala industrial, contrate a empresa dele. Andou também. Tem um terceiro caso que os alunos percebem uma oportunidade de negócio e eles procuram a incubadora aqui com o Henrique e incubam para tocar aquilo ali. Tá? Isso aconteceu em casos de software. Tá? E o quarto caso é quando o aluno é contratado. Então, assim, a gente avalia muito pelo que acontece, né? Pelo contexto. Né? Talvez pelo nosso ambiente ser com pequenas empresas aqui não é só da região, não, porque a gente atende Rio, Capital, Vitória, mas se vocês olharem nossos projetos até hoje, embora a gente atenda nacionalmente, mas os nossos projetos de hoje, eles aconteceram entre Rio e Vitória. Tá? Então, é um ambiente muito conhecido, a gente acaba fazendo a coisa pela análise do contexto. Tá? Tem que ser bem flexível, né, Rogério? Você tem que ser flexível, você tem que perceber. Às vezes a própria empresa, foi o que eu falei, às vezes você tem um aluno que ele está na boca, ele tem o perfil de empreender, você estimula ele a incubar para virar negócio aquilo ali para ele. Outras vezes a empresa já chega para você e fala, cara, gostei muito do Joãozinho. Ué, contrata o Joãozinho, ele está se formando. Outras vezes, nesse da carcinicultura, eles chegaram com uma empresa, né? Eles já chegaram e falaram, olha só, eu tenho um parceiro lá da Câmara de Diretores Logistas, não lembro onde era, que tem uma empresa de informática que eu acho que pode dar suporte, eles vão conversar. A gente conversou e viu que dava e entrou. Então, assim, o nosso objetivo é ver o projeto virar um produto de verdade. Então, o que a gente identificar que é melhor, nós vamos seguir aquele caminho, tá? É isso. Beleza. Eu posso fazer uma segunda perguntinha? Aí, aproveitando nessa vibe da flexibilidade, você falou que a propriedade intelectual, a questão, eu concordo plenamente, né? A gente vem discutindo até isso aqui no curso mesmo, a gente vai ter que
que repensar muito sobre a questão nas ICTs das patentes, né? Porque tendo essa flexibilidade, você falou muito no segredo de negócio, né? Como é que vocês trabalham assim com elas? É dentro dos contratos com cláusula ou vocês vão no INPI, registram esses contratos que são feitos com as incubadas? Qual a regra da Embrap? Tem assim alguma orientação ou não? É só mesmo a forma de que cada projeto que chega, a gente já discute previamente, ó, a API vai ser assim, né? Tem proteção de software, tem alguma outra proteção mais usada? Não, não, a gente faz só segredo de negócio, só para a gente entender assim, se para cada, já que tem essa flexibilidade de relacionamentos, né? Se vocês também dialogam com o NIT com relação às proteções junto às startups ou não? Isso é secundário, o mais importante é a produtividade do projeto. Obrigada. Olha só, mais uma vez, depende do contexto. Primeira coisa, a Embrap não define regras em relação a isso, é a unidade que define as suas regras. A nossa regra aqui é o seguinte, todo mundo assina NDA, tá? Então, o segredo, independente do que se vai sair patente, registro de software, marca, o que quer, ou o segredo industrial, do bolsista ao diretor, e eu assino, agora não mais eu, do bolsista ao diretor, todo mundo assina junto, tá? Passando pelo pesquisador, o gerente de projeto e a secretária. Todo mundo assina um NDA, começo de conversa, tá? Segundo, como a gente é público, existe aquela norma pela Lei de Acesso à Informação que você tem que definir quantos anos que as informações do projeto estão protegidas. Aqui, no caso, a gente definiu todas como, no mínimo, 5 anos após o término do projeto. Tá? Então, isso aí já é uma segunda camada, independente de propriedade intelectual, segredo industrial, por aí vai. Então, nós temos NDA para todo mundo, assinado por todos. O contrato só é publicado o extrato dele no site da fundação, então tem CNPJ do parceiro, o valor do contrato, quanto que cada um entra, objetivo do contrato, agora os detalhes do contrato não precisa publicar. Tá? Então, só publica e o contrato ele é reservado, tá certo? Todas as informações são consideradas informações reservadas e por 5 anos após o término. Então, por exemplo, esse projeto acabou em julho de 2018 até julho de 2023. A única coisa que tem em aberto é basicamente o extrato. Tá certo? O que eu apresentei aqui para vocês é o que eu posso apresentar, porque não vai ter grandes impactos, nem isso aí está inclusive no extrato. Tá? Tem um extrato do plano de trabalho também. Tá certo? Já o segredo... Então, a gente já considera que esse tipo de coisa já mantém todo o material em segredo industrial. Tá? Nós não registramos isso aí no INPI, confesso a você. Porque a gente já tem essas duas camadas. A primeira camada, que é a camada do NDA, e a segunda camada, que é da LAI, que nos garante, como a gente classifica essa informação como reservada, nos garante 5 anos. Tá? Basicamente é isso aí, mas ao término do projeto, a gente tem também uma... Por favor. Ao término do projeto, a gente tem também uma... quando o NIT entra e vai definir a questão se a gente vai fazer patente, se vai escrever patente, se vai ter alguma outra forma, que aí esse tipo de coisa... Aliás, isso é feito durante o projeto, mas isso é definido também ao término do projeto. Tá? Então, mas confesso que hoje a gente não registra no INPI, não. A gente considera que essa camada aí é suficiente. Valeu, obrigada.
Bom, vou agradecer bastante, professor Rogério, pela sua apresentação de um caso prático, aí o dia a dia. No nosso programa teve o nosso colega da Embrapa, que falou dos aspectos de contrato, que tem que ser considerado. Vem o Rogério e fala um caso prático. Ou seja, a gente sempre tem que dar aquelas duas olhadas, né? Como é de um lado e como é do outro. Nós já chegamos agora no nosso horário para fazer o nosso intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre proteção de dados regulatórios para defensivos agrícolas com o senhor Arthur Gomes, mas antes nós temos 15 minutos de intervalo. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Rogério para fazer a sua despedida e aí seguimos com a nossa pausa. Antes do professor Rogério falar, queria recordá-lo que ele é bem-vindo aqui, a gente já está no final do curso, né? Mas todo dia ele recebe o link para o curso lá no grupo dos apresentadores. Sinta-se à vontade para entrar, participar de alguma atividade que lhe seja conveniente. Muito obrigado, meu amigo. Pode fazer a sua despedida. Bem, eu já tinha agradecido, eu agradeço a organização, a oportunidade mais uma vez. Desculpe aí se no final às vezes tem informação que realmente a gente pode dar, outras informações a gente não pode dar, né? Justamente por essa questão do segredo. Eu espero ter respondido aí todas as questões, ter passado aí o que é um case, e eventualmente alguma coisa que tenha ficado mais obscura. Se eu puder responder, vocês podem me procurar. O Henrique tem meus contatos e também meus contatos estão públicos. É fácil me achar pelo e-mail do IFE e LinkedIn, etc. e tal. Fiquem à vontade aí para me procurar. Estou sempre disponível. Eu continuo aqui no Polo trabalhando aqui com o Henrique também. Tá bom? Obrigado.